Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o 6º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou a professora Laís e o nosso tema de hoje é o conto de encantamento, conteúdo importante para o 6º ano do ensino fundamental. Primeiramente, vamos analisar essa imagem aqui. O que acontece? Olha só esse retrato. Um senhor ali e as 4 crianças bem atentas, prestando atenção enquanto ele conta uma história. A gente vai falar sobre o conto popular, e dentro do conto popular a gente tem um conto de encantamento. E o que é esse conto popular? Ele tem origem lá na tradição oral, da fala, como na figura que nós vimos. Alguns textos, eles até foram transcritos para fala. Tá, e é uma narrativa breve, uma narrativa curta como como o gênero fala, ele é um conto, né? E ele é contado em prosa porque ele tem parágrafos, tá? E ele tem ali o enredo, personagens, tempo, espaço, que são os elementos presentes em toda a narrativa, seja um romance, uma novela, tá? E qual que é o intuito do conto popular? É o deleite, é o entretenimento e, às vezes, até educar o ouvinte, quem está escutando a história, tá? Criado e enriquecido pelo imaginário popular. Então, como é contado, veio lá da tradição oral, ao longo do tempo, ao longo das gerações por gerações, esses textos vão se perpetuando. E aquela história, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, acontece isso. Como é da tradição oral, à medida que vai se contando essa história, ela vai se transformando. E a gente vai chegar ali no conto de encantamento, que é um conto popular, mas ele tem elementos muito particulares desse gênero, né? O conto popular, ele é caracterizado, o conto de encantamento, ele é caracterizado, está escrito errado aqui, tá? É conto encantamento, eu errei, desculpa. É o elemento sobrenatural, é o fantástico, é a bruxa, é a magia, tá? No princípio, esses contos, eles eram contados ali nas cortes, né, onde a nobreza se reunia para ouvir essas histórias. E ela é destinada a um povo mais velho, né, um público-alvo mais adulto. Mas, como eu disse, elas vão sofrendo alterações ao longo do tempo, de geração para geração. E aí, no conto de encantamento, ou conto de fadas, que é a mesma coisa, se transformou e o público-alvo voltou a ser foi mais voltado para o público infantil, para crianças, e teria o intuito até de retratar essas essências, as situações humanas, tá? E ajudar as crianças a enfrentar coisas ao longo da vida, quando eles ficarem mais velhos, tá? Situações do cotidiano mesmo. E lá no conto de encantamento, eu tenho aqui, ó, elementos característicos, eu coloquei até fotos, que quando vocês olharem, todo mundo se lembra. Todo mundo conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, né? Então, os personagens, eles são característicos, tá? Eu tenho aquela representação do bem e do mal, normalmente a princesa contra a bruxa, o príncipe contra o ogro ou contra o dragão. Então, são personagens característicos e eu tenho esse maniqueísmo dentro da história, que é o bem versus o mal, onde o bem está bem representado e o mal também. Tá? Eu tenho a presença de elementos fantásticos, mágicos, é a bruxa, é a fada, é a lâmpada mágica, o tapete voador, tá? Os contos de fada, eles têm um começo bem característico, que é o era uma vez. Isso é muito importante, porque esse era uma vez, ele leva a história para um passado que, na verdade, não existe, tá? Tá aí mais um intuito de que é fantástico. E, no final, sempre tem o final feliz, tá? Viveram felizes para sempre. Qual que é a estrutura do conto de fadas? É a mesma estrutura da narrativa. Eu tenho uma situação inicial, onde está tudo estável, normal. Então, eu tenho uma complicação, um conflito, um problema, uma treta, porque não existe história sem problema. Então, algo desequilibra aquela estabilidade do começo. Logo, eu tenho um desenvolvimento, que é onde o personagem vai evoluindo, evoluindo, até chegar no clímax, que é aquele ponto alto. E do clímax, o único só pode desembocar para um lugar, que é o desfecho, ou o final da história, né? Então, eu vou resolver o conflito, vou restaurar a estabilidade, e como é o conto de fadas, né, eu chego ali no final feliz. Trouxe uma história para vocês, que é a história do gato de botas. Vamos lá. Era uma vez um moleiro que tinha 3 filhos. Um dia chamou-os para lhes dar
para lhes dizer que ia repartir por eles todos os seus bens. Ao mais velho deu o moinho, ao do meio deu o burro e ao mais novo o gato. Este ficou muito triste porque o pai não tinha sido justo para com ele. Mas, surpresa das surpresas, o gato começou a falar. Olha o elemento mágico, olha o elemento fantástico caracterizando aí o conto de fadas. Dá-me um saco e um par de botas, pediu o gato. O rapaz ficou muito espantado e, obedecendo ao pedido do gato, no dia seguinte, lá foi comprar um saco e umas botas. Aqui estão, meu amigo, disse ele. O gato calçou as botas, pegou o saco e lá se foi floresta afora. Como era muito esperto, não demorou muito a apanhar uma lebre bem gordinha que a pôs dentro do saco. Com o pesado saco às costas, o gato dirigiu-se ao castelo do rei e ofereceu-lhe a lebre, dizendo: Majestade, venho da parte do meu amo, o Marquês de Carabás, trago-lhe esta linda lebre de presente. O rei ficou impressionado e contente com aquela atitude e disse: Diz ao teu amo que lhe agradeço muito. Daí por diante, o gato continuou fazendo a mesma coisa, indo lá agradar o rei. E ele pediu para o amo dele falou para o amo dele ir tomar banho no rio ali perto e o gato ia dar conta do resto. Então o gato viu que a carruagem do rei estava passando e começou a gritar: Socorro, socorro, meu amo, o Marquês de Carabás está a afogar-se. Ajudem-no. E o rei parou a carruagem e salvou o garoto e colocou-o dentro da carruagem, deu-lhe roupas muito bonitas. E o gato pôs-se a marchar, desatou a correr na frente da carruagem, já preparando o terreno. Pela estrada que ele passava, ele pedia para as pessoas falarem que trabalhavam para o Marquês de Carabás. O gato, então, chegou lá no castelo do ogro. E o gato, como era muito esperto, falou para o ogro: É verdade que consegues transformar-te num animal, um animal qualquer? E o ogro respondeu: É, disse o gigante. Então o gato pede-lhe que transforme-se num rato. E assim o fez. O gato, que estava muito atento, deu um salto, agarrou o rato e comeu. Quando o rei, a princesa e o marquês chegaram àquele castelo gigante, são recebidos pelo gato. Sejam bem-vindos à propriedade do meu amo, diz o gato. O rei nem queria acreditar no que seus olhos viam. Tanta riqueza, tem que casar com a minha filha, senhor marquês, diz o rei. E foi assim que, graças ao seu gato, o filho de um moleiro casou-se com a princesa mais bela do reino. Então, olha só, eu tenho aqui todos os elementos presentes da narrativa do conto de encantamento. Eu tenho animais falantes, elementos fantásticos, o gato, o ogro. Eu tenho também a presença de uma princesa, de um príncipe, o bem contra o mal. Mas lembra que eu falei que as histórias, os contos de fadas voltados para a criança, eles tinham intenção também de um ensinamento, de uma moral. E aqui, no caso, a gente pode analisar aí pela atitude do gato. Será que foi uma boa atitude ele mentir para agradar o amo, para conseguir as coisas? Bom, vamos interpretar esse conto. O narrador aqui, ele é observador. O que é um narrador observador? É um narrador que conta a história de um outro. Ele não está presente na história, ele não fala de si. Então, o foco narrativo é na terceira pessoa do singular. E o que marca a terceira pessoa do singular? Ele, dele, dela, aquela, tá bom? Sempre se referindo a um terceiro. Temos a presença de um gato e de um ogro, que são os elementos fantásticos, a reflexão sobre a mentira do gato, por ele ser muito esperto. O conto começou lá com Era uma Vez, isso é muito importante porque remete a um passado fantástico, que a gente não consegue dizer qual passado é esse. E nos leva já para essa atmosfera do faz de conta, tem muito a ver isso, o conto de fadas com faz de conta, né? E o uso do travessão para falar do discurso direto. O que é o discurso direto? É quando a fala do personagem é apresentada para a gente, leitor ou ouvinte, com travessão já, ó, do jeito que o personagem falou, tá? É diferente do discurso indireto. O discurso indireto, o próprio narrador apresenta a fala do personagem com a própria palavra do narrador. É que nem eu falar: o gato falou para o seu amo tomar banho no rio. Isso é um discurso indireto, tá bom? O que é interessante a gente pensar
sobre os contos de fadas. Bom, a gente precisa ter claro que ele vem dessa conto popular, da tradição oral. Começou falando e depois algumas histórias foram transcritas. Os irmãos Grimm têm um papel importante nisso. Eles saíam pela Europa coletando essas histórias e a gente conhece essas histórias hoje, e elas foram se modificando de geração para geração. Tanto é que é interessante a gente pensar até no papel da princesa nesses contos de fada. As princesas, elas são sempre donzelas, em perigo, recatadas. A Cinderela, por exemplo, precisou da ajuda da fada madrinha e ela vai mudar a sua história. A Branca de Neve, que ficava ali para servir os anões, e depois ela, né, come a maçã, precisa de um príncipe para vir resgatá-la. Hoje em dia, a Disney tem um papel fundamental nisso também, porque ela se apossou dessas histórias de contos, né, de fadas, e transformou nos filmes que a gente assiste hoje. E é legal a gente ver como, no passar das gerações, esse papel da princesa se transformou, né? Afinal de contas, hoje a gente tem, por exemplo, uma Elsa. Ela não é uma donzela em perigo, pelo contrário, ela é menina e ela é protagonista da sua própria história. E é legal a gente pensar nisso, porque a gente vê que esses contos de fadas, eles vão representando a nossa sociedade atual. Talvez o que aconteceu lá com a Branca de Neve, a história antigamente, representasse melhor as meninas daquela época. Mas hoje, as meninas da nossa época, a gente tem uma visão totalmente diferente, um papel na sociedade totalmente diferente. Lembrando que o conto é um gênero narrativo, então ele vai ter personagem, enredo, tempo, espaço e narrador, foco narrativo em primeira ou terceira pessoa, não tem segunda pessoa, tá bom? Segunda pessoa é quem recebe a história, o leitor, um ouvinte, pode ser a segunda pessoa, tá bom? Mas ele é um gênero narrativo curto. O que é uma narrativa curta? É uma historinha que acaba rápido? Não. É uma história que tem um núcleo narrativo centrado em apenas uma linha narrativa, tá bom? E eu deixo aqui minha colaboração para a aula de vocês de hoje, tá bom? Não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de matemática com o professor Luan, para você que é estudante do 6º ano do ensino fundamental. Queria deixar um beijo também para todos os meus alunos do Vila Boa, vocês moram dentro do meu coração. E é isso, até a próxima aula, um forte abraço.